Na manhã ensolarada de uma terça-feira comum em Goiânia, ninguém poderia imaginar que um simples pedido de ovos caipira se transformaria em um dos momentos mais emocionantes do ano. José Carlos Ferreira, conhecido carinhosamente como Zeca dos Ovos, um humilde vendedor ambulante de 53 anos, acordou naquele dia sem ter a menor ideia de que sua vida estava prestes a mudar completamente graças a um gesto inesperado do cantor sertanejo Gustavo Lima. Zeca é figura conhecida nos bairros nobres da capital goiana. Há mais de 15 anos ele percorre as ruas empurrando seu carrinho improvisado, feito com caixotes de madeira e rodas velhas de bicicleta, vendendo ovos caipiras que ele mesmo recolhe de pequenos produtores rurais da região. Sua rotina começa sempre antes das 5 da manhã, quando ainda está escuro, e só termina quando o sol já está se pondo. Com um sorriso no rosto que contrasta com as dificuldades que enfrenta diariamente, ele conseguiu, ao longo dos anos, conquistar a confiança e o carinho de dezenas de famílias que fazem questão de comprar seus produtos pela qualidade e, principalmente, pela simpatia do vendedor. A história começou há cerca de 3 meses, quando Gustavo Lima, que estava passando uma temporada em sua mansão em Goiânia entre shows e compromissos profissionais, ouviu o tradicional pregão de Zeca ecoando pela sua rua. O cantor, que sempre teve fama de ser uma pessoa simples apesar do sucesso estrondoso, ficou curioso com aquela voz animada que cantarolava oferecendo ovos frescos. Foi quando ele decidiu descer até o portão de sua casa para comprar alguns ovos diretamente do vendedor ambulante. Segundo relatos de pessoas próximas ao artista, Gustavo ficou impressionado não apenas com a qualidade dos produtos, mas principalmente com a história de vida de Zeca. Durante aquela primeira conversa, o vendedor contou ao cantor sobre suas dificuldades, sobre como acordava de madrugada para percorrer mais de 20 quilômetros a pé até chegar aos sítios onde comprava os ovos e depois caminhava pelas ruas da cidade empurrando seu pesado carrinho sob sol ou chuva. Zeca também falou sobre seus 3 filhos, todos estudantes, e como ele e a esposa, Dona Maria, se esforçavam para garantir que as crianças tivessem acesso à educação que eles nunca puderam ter. O que Zeca não sabia era que aquela conversa havia tocado profundamente o coração do embaixador. Gustavo Lima, que também veio de origem humilde e conhece bem as dificuldades da vida antes da fama, ficou pensativo após aquele encontro. Nos dias seguintes, sempre que Zeca passava pela rua, o cantor fazia questão de comprar ovos e conversar um pouco mais. Uma amizade genuína começou a se formar entre o astro milionário do sertanejo e o simples vendedor de ovos. Durante essas conversas, Gustavo descobriu que Zeca tinha um sonho antigo que parecia impossível de se realizar. O vendedor comentou, quase que envergonhado, que seu maior desejo era conseguir comprar um carro usado, mesmo que velho, para facilitar seu trabalho. Ele explicou que com o veículo conseguiria buscar os ovos mais cedo, atender mais clientes e principalmente chegar em casa mais cedo para passar tempo com a família. Mas com os ganhos modestos que tinha, mal conseguia pagar as contas de casa e a ideia de juntar dinheiro para um carro parecia um sonho distante demais. Foi então que Gustavo Lima decidiu fazer algo extraordinário. Sem contar para ninguém, nem mesmo para sua equipe mais próxima inicialmente, o cantor começou a planejar uma surpresa que mudaria completamente a vida de Zeca. Durante semanas, ele fez questão de conhecer melhor a rotina do vendedor, perguntou discretamente sobre seus horários, onde morava, detalhes sobre sua família, sempre mantendo a naturalidade para não levantar suspeitas. Gustavo também pediu para que algumas pessoas de sua confiança investigassem a vida de Zeca para ter certeza de que ele realmente era quem dizia ser e que não havia nenhuma história inventada para tentar se aproveitar de sua boa vontade. Após confirmar que tudo que Zeca havia contado era verdade e que ele era realmente uma pessoa íntegra e trabalhadora, Gustavo colocou seu plano em ação. Ele entrou em contato com uma concessionária de veículos em Goiânia e escolheu pessoalmente um carro 0 quilômetro, um modelo popular, econômico e perfeito para o trabalho de Zeca. O cantor fez questão de equipar o veículo com todos os opcionais disponíveis, incluindo ar-condicionado, direção hidráulica e um porta-malas espaçoso ideal para transportar as caixas de ovos. Além disso, Gustavo pagou o seguro do carro por 1 ano completo e ainda deixou uma quantia em dinheiro para que Zeca pudesse quitar o licenciamento e ter uma reserva para manutenção. O dia da surpresa foi cuidadosamente planejado. Gustavo combinou com Zeca que gostaria de comprar uma quantidade maior de ovos em um determinado dia e pediu para que o vendedor fosse até sua casa em um horário específico. Zeca, sempre prestativo e feliz em atender seu cliente especial, não pensou 2 vezes e confirmou que estaria lá no horário combinado. O que ele não imaginava era que aquele não seria apenas mais um dia de trabalho.
Na manhã marcada, Zeca chegou pontualmente ao portão da mansão de Gustavo Lima, como sempre, com seu carrinho carregado de ovos frescos e seu sorriso característico no rosto. Quando o portão se abriu, ele ficou surpreso ao ver não apenas o cantor, mas também uma equipe de filmagem, fotógrafos e várias pessoas reunidas na entrada da propriedade. Confuso e um pouco assustado, Zeca perguntou se havia algo errado, se ele tinha feito algo de ruim, mas Gustavo rapidamente o tranquilizou, dizendo que era apenas uma surpresa especial. O cantor então começou a falar como aqueles meses de convivência haviam sido importantes para ele, como as conversas com Zeca o lembravam de suas próprias origens e dos valores que ele aprendeu antes da fama. Gustavo falou sobre a admiração que sentia pela dedicação do vendedor, pelo amor que ele demonstrava pela família e pela dignidade com que encarava seu trabalho, mesmo diante de tantas dificuldades. Zeca, ainda sem entender exatamente o que estava acontecendo, começou a ficar emocionado, com os olhos marejados. Foi então que Gustavo Lima fez um sinal para sua equipe e de dentro da garagem da mansão surgiu um carro 0 quilômetro, brilhando sob o sol da manhã. O veículo estava decorado com um grande laço vermelho no capô. O silêncio tomou conta do ambiente por alguns segundos, até que Gustavo se aproximou de Zeca, colocou a mão em seu ombro e disse as palavras que o vendedor jamais esqueceria. Zeca, esse carro é seu, um presente pela sua honestidade, pelo seu trabalho e por ser essa pessoa maravilhosa que você é. A reação de Zeca foi instantânea e profundamente tocante. O vendedor caiu de joelhos no chão, levou as mãos ao rosto e começou a chorar copiosamente, numa mistura de choque, incredulidade e gratidão avassaladora. Ele balançava a cabeça negativamente, como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo, repetindo várias vezes: não é possível, isso não está acontecendo. Gustavo se ajoelhou ao lado dele, também visivelmente emocionado, e o abraçou forte, dizendo que aquilo era real, que o carro era dele e que ele merecia aquilo e muito mais. Após alguns minutos tentando recuperar a compostura, Zeca foi ajudado a se levantar e, ainda trêmulo e com lágrimas escorrendo pelo rosto, aproximou-se do veículo como se estivesse diante de algo sagrado. Ele passou a mão pelo capô, abriu a porta com cuidado como se tivesse medo de quebrar algo e sentou-se no banco do motorista pela primeira vez. Ao segurar o volante, ele voltou a chorar, dessa vez ainda mais intensamente. Entre soluços, ele tentava agradecer ao cantor, mas as palavras simplesmente não saíam direito. Tudo o que ele conseguia dizer era obrigado, 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 repetidas vezes. O momento ficou ainda mais emocionante quando Gustavo revelou que havia mais uma surpresa. Ele havia combinado secretamente com a esposa de Zeca, Dona Maria, para que ela e os 3 filhos do casal estivessem presentes naquele momento. Uma van chegou trazendo a família, que havia sido informada apenas naquela manhã sobre o que estava acontecendo. Quando Zeca viu sua esposa e seus filhos descendo do veículo, ele simplesmente não conseguiu mais se controlar. Ele correu em direção à família e todos se abraçaram em um momento de emoção pura e verdadeira, enquanto as câmeras registravam cada segundo daquele instante mágico. Dona Maria, chorando tanto quanto o marido, não conseguia acreditar no que estava vendo. Ela repetia que aquilo era um milagre, que Deus havia enviado um anjo na vida deles. Os filhos do casal, 2 meninos e uma menina com idades entre 8 e 15 anos, também estavam em lágrimas, abraçados aos pais e completamente impactados pela generosidade do cantor. Gustavo Lima, que já estava com os olhos vermelhos, convidou toda a família para entrar no carro juntos pela primeira vez. Foi um momento absolutamente mágico ver aquela família simples, que sempre batalhou tanto para sobreviver, sentada dentro de um carro novo, algo que eles jamais imaginaram que seria possível. As crianças exploravam cada detalhe do veículo, apertavam os botões, testavam o ar-condicionado, e suas expressões de alegria e surpresa eram impossíveis de não se comover. Zeca, sentado no banco do motorista com a esposa ao lado e os filhos no banco de trás, olhava pelo retrovisor para sua família e chorava de felicidade, ainda sem conseguir processar completamente o que estava acontecendo. Gustavo Lima então explicou todos os detalhes. O carro estava totalmente pago, documentado em nome de José Carlos Ferreira, com seguro quitado por 1 ano, tanque cheio e ainda havia um envelope com dinheiro para ajudar com os primeiros meses de despesas. O cantor também havia combinado com a concessionária para que Zeca tivesse acompanhamento e assistência técnica completa, além de ter deixado seu número pessoal para qualquer eventualidade.
Ele fez questão de enfatizar que não era um empréstimo, não era uma doação condicional, era um presente genuíno de alguém que reconhecia e admirava o valor do trabalho honesto. Depois de algum tempo, quando os ânimos já estavam um pouco mais controlados, embora todos ainda estivessem visivelmente emocionados, Zeca conseguiu finalmente articular melhor seus sentimentos. Em um discurso espontâneo e carregado de emoção, ele falou sobre como aquele gesto mudaria completamente a vida de sua família, sobre como ele agora poderia trabalhar com mais dignidade, chegar mais cedo em casa, levar os filhos à escola, ajudar a esposa nas tarefas do dia a dia. Ele disse que nunca havia conhecido pessoalmente alguém tão generoso quanto Gustavo Lima, e que aquela bondade o inspiraria a ser uma pessoa ainda melhor e a ajudar outras pessoas sempre que possível. O vendedor também fez questão de contar uma história que emocionou a todos os presentes. Ele revelou que na noite anterior havia feito uma oração pedindo a Deus que lhe desse forças para continuar, pois estava exausto física e mentalmente. Seu carrinho havia quebrado na semana anterior e ele precisou gastar todo o dinheiro que havia guardado para consertar, o que havia abalado profundamente seu ânimo. Zeca disse que pediu a Deus apenas por forças para continuar caminhando, jamais imaginando que, menos de 24 horas depois, receberia não apenas um carro, mas uma demonstração tão poderosa de que ainda existem pessoas boas no mundo. Gustavo Lima, ao ouvir isso, também se emocionou novamente e explicou sua filosofia de vida. Ele contou que sempre acreditou que o sucesso só faz sentido quando pode ser compartilhado e que ele nunca esqueceu de onde veio. O cantor falou sobre sua própria infância humilde no interior de Goiás, sobre como sua família também passou por dificuldades, e como ele prometeu a si mesmo que, se um dia alcançasse o sucesso, usaria sua posição para ajudar pessoas como Zeca, que batalham honestamente pela vida. Ele disse que aquele momento era tão importante para ele quanto para o vendedor, pois lhe dava a oportunidade de fazer a diferença de forma concreta na vida de alguém. O vídeo da surpresa, compartilhado nas redes sociais de Gustavo Lima, algumas horas depois, rapidamente viralizou e alcançou milhões de visualizações em poucas horas. Pessoas de todo o Brasil se emocionaram com as imagens e com a genuinidade daquele momento. Os comentários eram repletos de elogios ao cantor pela atitude e de mensagens de apoio e carinho para Zeca e sua família. Muitos internautas destacaram que, em tempos difíceis, gestos como aquele restauram a fé na humanidade e mostram que ainda existem pessoas dispostas a fazer o bem sem esperar nada em troca. Nos dias seguintes ao acontecimento, a vida de Zeca realmente mudou. Com o carro, ele conseguiu expandir seu negócio. Agora busca ovos em mais propriedades rurais, consegue atender um número maior de clientes e, principalmente, tem mais tempo de qualidade com sua família. Ele fez questão de manter a simplicidade e a humildade que sempre o caracterizaram, mas agora com um pouco mais de conforto e dignidade no seu trabalho diário. Dona Maria relatou a amigos que o marido tem dormido melhor, está menos cansado e muito mais feliz, sempre comentando sobre como foi abençoado. Gustavo Lima, por sua vez, não fez questão de transformar o gesto em uma grande campanha publicitária. Embora o vídeo tenha sido compartilhado, o cantor deixou claro que sua intenção nunca foi ganhar mídia ou melhorar sua imagem pública, mas sim fazer diferença real na vida de alguém que ele aprendeu a admirar e respeitar. Em entrevistas posteriores, ele minimizou sua atitude, dizendo que qualquer pessoa com condições deveria fazer o mesmo, e que o verdadeiro herói da história era Zeca, que mantinha sua dignidade e alegria, apesar de todas as dificuldades. A história de Gustavo Lima e Zeca dos Ovos se tornou um símbolo de esperança e bondade em um mundo que, muitas vezes, parece estar cada vez mais frio e individualista. Ela nos lembra que gestos de generosidade, não importa o tamanho, têm o poder de transformar vidas e inspirar outras pessoas a fazer o bem. Mas, acima de tudo, essa história nos ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em quanto dinheiro ela tem, ou quantos seguidores possui nas redes sociais, mas sim na forma como ela trata aqueles que aparentemente não têm nada a oferecer em troca. Hoje, quando você passa pelas ruas de Goiânia, é possível ver Zeca dirigindo seu carro com um sorriso ainda maior no rosto, acenando para os conhecidos e continuando a vender seus ovos caipiras com a mesma dedicação de sempre. A diferença é que agora ele faz isso com um pouco mais de conforto, um pouco mais de esperança e com a certeza de que, às vezes, milagres realmente acontecem quando menos esperamos. E tudo graças à sensibilidade e generosidade de um cantor que, apesar de toda a fama e fortuna,
nunca esqueceu a importância de olhar para o próximo e estender a mão quando possível.